Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores dicas e oportunidades para quem quer começar do zero advogando em Direito Administrativo. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a questão das nulidades da fase preparatória da licitação. Por que eu estou falando de licitação hoje? Por que as próximas semanas eu também vou falar de licitação? Porque tem uma grande novidade na minha escola. Eu estou lançando o novo curso completo Advogando em Licitações. É um curso único no mercado porque ninguém teve coragem de fazer. Porque dá muito trabalho, eu posso te dizer que dá muito trabalho mesmo. Só que o curso está ficando incrível. Essa aula de hoje, essa nossa conversa é tema de uma das aulas de abertura do curso. E quem tiver interesse em se inscrever, as matrículas vão começar no dia 29 de abril, exclusivamente num grupo de WhatsApp. No dia 29 eu não vou falar em nenhuma rede sobre esse curso. Quem tiver no grupo de WhatsApp, além de ter informações em primeira mão, também terá acesso a um desconto que só vai valer na segunda-feira. Então não perca essa oportunidade. Na descrição dessa live aqui em todas as redes tem o link para esse grupo de WhatsApp. E se você não achar esse link para o grupo de super interessados, vá na minha bio do Instagram, perfil @professor Maza, e clica num link que tem lá do grupo exclusivo para Advogando em Licitações. Se você me ouve, chega no meu Instagram lá, perfil @professor Maza, aproveita para me seguir. E no link que está na minha bio, entre nesse grupo de super interessados. É um grupo de interessados, mas sem compromisso. Você pode entrar, pegar as informações lá e ver se é o caso. Então, repito, dia 29 de abril abrem as matrículas desse curso, que é o melhor curso que eu já fiz na minha vida, eu tenho certeza absoluta. Muito bem, como uma espécie de uma degustação de conteúdos desse curso, hoje eu escolhi um assunto que você não encontra em canto nenhum da internet, que é o tema das nulidades na fase preparatória da licitação. Bom, eu vou entrar aqui num PowerPoint do meu curso, um PowerPoint exclusivo, para eu falar primeiro sobre um devido processo legal licitatório. Então, assim que a produção... já entrei num PIP maravilhoso. Muito obrigado, Lucas, que está aqui hoje operando as picapes no Lopes FX, na produtora. Primeiro eu preciso te dizer o seguinte. O que é a licitação? A licitação é um rito, uma sequência encadeada de atos administrativos. E todos esses atos previstos na legislação, eles marcham em direção a uma decisão final. E essa decisão final é a contratação daquele licitante que ofereceu a melhor proposta. Então a noção básica de licitação é essa. O Lucas, acho que pode voltar para mim, daqui a pouco eu entro no PPT. E outra coisa importante, a licitação é um rito e, como todo rito, ela tem garantias constitucionais. Então, por exemplo, a garantia do devido processo legal está no artigo 5º, inciso 54, e a licitação tem um devido processo legal. É um processo porque é um rito, é legal porque só o legislador pode definir essas etapas e é devido porque só pode ter previsão de etapas desse rito dentro da lei que rege a matéria, que hoje é a nova lei de licitações, a 14.133. Inclusive, para quem ainda não estudou a lei nova, tem um módulo inteiro no meu curso em que eu explico a lei de ponta a ponta. Se você já domina essa lei, se você já mexe com licitações, é um módulo que você vai poder pular no curso, mas vai estar lá à sua disposição. Você quer conhecer a lei de ponta a ponta na parte de licitação, nem o curso e nem outra coisa vai ter a parte de contratos, é só a parte de licitações mesmo. E eu menciono ainda que no artigo 5º, logo o inciso seguinte, que é o inciso 55, ainda assegura mais 3 garantias, além do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e recorribilidade administrativa das decisões. Então, o que nós já vimos? A licitação é um rito previsto na lei que aponta para 3 garantias constitucionais fundamentais e esse rito marcha
em direção a uma decisão final, que no caso da licitação é a definição do licitante vencedor com a celebração do respectivo contrato administrativo. Importante, quando nós falamos em fase interna da licitação, nós estamos falando naquilo que a lei trata como uma fase preparatória de planejamento para o certame. Certame é o nome que a gente dá para a licitação, para a disputa, né, para a competição. Então é uma fase interna anterior ao edital, é uma fase pré-competitiva em que não há disputa ainda, porque nem o edital foi publicado, e não há licitantes. Isso é importante na fase preparatória. Não tem empresas licitantes, porque só haverá licitantes a partir da publicação do edital e no momento em que a empresa interessada comparecer entregando os envelopes de proposta e de documentação. Agora sim, produção, eu vou aqui para o meu PowerPoint. Gente, eu trouxe o PowerPoint inteiro desse tema aqui. Ele não é inteiro, mas ele tem praticamente tudo já para eu usar algumas partes. Então, ó, características ritualísticas da lei, a gente estuda mais para frente, como que se dá a forma eletrônica e a forma presencial da licitação. Que mais importante? Garantia do devido processo legal. Para que serve o devido processo legal licitatório? Olha o que eu abordo no curso. Assegurar contraditória e ampla defesa, porque essas garantias pressupõem um processo. Não dá para você exercer o contraditório e ampla defesa sem que seja dentro de um processo. Tornar o certame impessoal para não haver contratação de amigos e de parentes, garantir transparência total, né, a nova publicidade que nós chamamos de transparência, aumentar a eficiência na contratação, coibir corrupção, que é uma das grandes desgraças da licitação brasileira, e a busca pela melhor proposta. O professor Marçal Justen Filho, que é a maior autoridade brasileira em matéria de licitações, ele diz que o procedimento licitatório ele tem que se preocupar em coibir duas coisas: a ineficiência e a corrupção. Se vai atender ou não a esse objetivo, o tempo dirá. A minha aposta é que vai atender parcialmente a esses dois objetivos, porque é muito difícil você evitar esses dois males. Mas é uma ideia forte para você compreender o rito licitatório. Voltando aqui, ó, eu transcrevi os dois dispositivos constitucionais que eu mencionei. O artigo 5º, inciso 54, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, inciso 55, em processo judicial ou administrativo, que é o caso da licitação. Vou até abaixar um pouquinho aqui para minha cabeçona não cobrir o texto. E aos acusados em geral são assegurados, grifei, contraditório, ampla defesa, ó em cima de mim aqui, ó. E os recursos inerentes à ampla defesa, as três garantias que eu te mostrei. Aí eu falo de desconsideração da personalidade jurídica, etc. Detalhamento do rito, que não vem ao caso aqui, instruções normativas federais. Ah, deixa eu te mostrar o artigo 17 aqui da Lei de Licitações. Eu vou, produção, ir direto para a lei aqui. Vamos ver se eu consigo operar direitinho, bonitinho aqui. Olha, não é que eu consigo? Imagem na tela, estamos no texto da nova Lei de Licitações, artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Em todo o curso nós vamos fazer essa superprodução aqui, gente. PowerPoint, eu aparecendo na janelinha aqui, posso mostrar texto de lei, vou mostrar jurisprudência de tribunais de contas, tudo isso. Então, quais são as fases do processo licitatório, segundo o artigo 17 da nova lei? O artigo 17 fala em processo, é um erro técnico. Processo é uma relação jurídica. O que a licitação é um procedimento, é um rito. Então a lei está cheia de pequenos erros técnicos assim. Tá? Então eu vou corrigir aqui na leitura. O procedimento da licitação observará as seguintes fases em sequência. Fase preparatória, que é a que nos interessa para hoje, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances quando for o caso. Por que tem quando for o caso? Porque na modalidade leilão não existe proposta, existe lance. Então a lei aqui está falando especificamente sobre isso. Produção, não está rodando o texto, né? Eu estou abaixando aqui,
Tá normal no meu computador, só que ele não está rodando aí na imagem. Então, fase preparatória de divulgação. Tô lendo aqui, gente. Depois vem o julgamento, a fase de habilitação, a fase recursal única e a fase de homologação. Eu tenho no PowerPoint, então a gente não precisa se preocupar com a rolagem do texto aqui. Então, vamos lá. Vou voltar numa operação que um tiozão como eu pode ter problemas para fazer. Bom, voltei para o meu PowerPoint aqui. Produção, vamos voltar para o PowerPoint na tela. Agora eu estou te mostrando o que está dentro desse PowerPoint, tá? A gente está com uma dificuldade aqui para mostrar o PowerPoint, mas eu vou te dizer. No PowerPoint, eu mostro, repetindo esse artigo 17, quais são as fases do procedimento licitatório. É interessante porque essa que nós denominamos de fase preparatória, ela não é ainda licitação. Então a lei fala que ela é a etapa inaugural da licitação, mas isso, obrigado produção, isso não é verdade. A fase inaugural da licitação é a publicação do edital. Isso aqui eu não considero um erro técnico, porque a lei visa facilitar a nossa vida, então se tem um monte de coisa que acontece antes da licitação, eu regulo essas coisas chamando de licitação, porque é uma fase preparatória. Mas, tecnicamente, se a gente for fazer doutrina, tal, a fase preparatória não é o certame ainda, é uma fase interna. Que mais que tem de legal aqui? Agora de uma forma mais didática eu mostro isso dentro da aula de devido processo legal e também da parte de nulidades dessa fase inaugural da licitação. Então nós temos a fase preparatória, explico em vermelho aqui. Começa com instauração por portaria de abertura. A lei não fala que o ato chama portaria, sou eu que estou dizendo, mas se trocar portaria por instrução normativa, por decreto, regulamento, se mudar o nome do ato, isso não vai interferir na validade do processo. É uma fase de planejamento, uma etapa interna, que nós chamamos de etapa intramuros, e ainda não há qualquer disputa entre os licitantes. Bom, vai ter divulgação do edital. Na nova lei, todo instrumento convocatório é um edital agora. Na lei anterior, nós tínhamos dois instrumentos convocatórios, o edital e a carta convite, que era específica para a modalidade do convite, mas não existe mais a modalidade convite e não existe mais a modalidade tomada de preços. Por isso que, na nova lei, sempre nós falamos em edital. Depois, 3, apresentação de propostas e lances, como eu mostrei, julgamento das propostas. Repare que há uma inversão das fases licitatórias se nós compararmos com a lei antiga. Na lei 8666, que já vai tarde, uma lei péssima de licitações, essa aqui é infinitamente melhor. Na lei anterior, a 8666, primeiro eu recebi os documentos, então a habilitação vinha antes para depois eu analisar as propostas. Seguindo o modelo que já existia no pregão e no RDC, regime diferenciado de contratação, isso é invertido. Então, primeiro tem a apresentação de propostas, eu vejo quem tem a melhor proposta e depois eu analiso só a documentação de quem tem a melhor proposta. Então, a fase de propostas antecede a habilitação. Interessante, uma dica legal aqui do professor Marçal Justo. A fase de habilitação é uma fase em que o agente de contratação ou a comissão, pode deixar no PPT, Lucas, nem precisa voltar para mim, da habilitação é uma fase em que se analisa a idoneidade do sujeito licitante. Não é uma idoneidade moral apenas, é uma idoneidade documental para ver se esse licitante preenche ou não as condições do edital. Aí vem uma fase recursal que eu explico aqui, os recursos estão em fase única agora, não tem mais como regra recursos espalhados por todo o procedimento, agora a fase recursal vem logo depois da habilitação. É uma fase única, mas única para decisões de proposta e habilitação, tá? Outras decisões menores, elas podem ser questionadas por meio de recurso no momento específico do rito. Depois, 7, fase de homologação, que curiosamente não incorpora a adjudicação, curiosamente não, incorpora a adjudicação, então a adjudicação não é mais uma fase autônoma do certame. Homologar é uma análise dos atos já praticados,
para ver se há necessidade de corrigir alguma coisa, de revogar a licitação, de anular. É uma fase de saneamento do certame. E a adjudicação é a declaração oficial do vencedor. Então agora a adjudicação está incorporada na homologação, a autoridade competente avalia o ramo inteiro, os atos inteiros, perdão, o rito inteiro, vê se tem alguma irregularidade, manda consertar se tem conserto, anula tudo se não tiver conserto, tudo isso é na homologação. Se tiver tudo certo, a licitação for aprovada pela autoridade superior competente, aí vai se dar a adjudicação. E vem depois o que não são fases previstas na lei, mas que eu ensino didaticamente para melhor compreensão. Vem a contratação do adjudicatário é o vencedor do certame, e se a lei não exigir licitação antes da contratação, aí vai ter um procedimento especial de dispensa e inexigibilidade, que a lei trata como um procedimento auxiliar da licitação. Então há muitas situações em que a lei dispensa ou inexige a licitação. Ora, se não tem licitação, as fases da licitação não vão acontecer também. Mas contratação direta, que é a sem licitação, não significa contratação livre. Então há todo um procedimento que tem que ser observado sob pena de questionar a contratação direta. Muito bem. Aqui eu coloco um organograma que eu não consigo explorar inteiro, está no material exclusivo do curso, em que eu desdobro as fases licitatórias. Tudo que está com cor escura aqui é fase licitatória. O que tiver com clarinho são intermediários das fases da licitação. O que tiver numa bolinha meio oval são os meios judiciais e administrativos de impugnação dos atos do rito. Então no curso eu ensino tudo isso, como que se dá o controle interno, impugnação edital, mandado de segurança, representação ao Tribunal de Contas, Ministério Público, ação popular, as peças mais importantes eu disponibilizo modelos no curso. Então no curso você vai ter todo esse material dos roteiros que eu mostro e você vai ter também, onde for o caso, essas imagens aqui que eu mesmo produzo, dão um trabalho danado para fazer, mas elas permitem fazer um resumo visual incrível, tá? Além dos modelos dessas peças, que são peças fundamentais. Então, pode voltar a imagem para mim, agora vou até o final só com essa imagem, produção. O que a gente precisa saber sobre nulidades da fase preparatória do certame, que é a fase pré-edital? Olha, eu comprei, para eu estudar mesmo, para eu escrever meu manual e agora principalmente para eu montar esse curso, eu comprei todos os livros importantes de legislação comentada de licitação. Como eu já disse, a grande bíblia do assunto é o livro do professor Marçal Justen Filho, que não é um livro de estudos, não dá para você pegar um capítulo e sair lendo, ele é um livro de pesquisa, é como um dicionário de licitações, ninguém pega o dicionário e vai ler de capa a capa. A mesma coisa um livro como esse, ele é um catatal, assim, eu não cheguei a ver, mas talvez de 2, 3 mil páginas, eu não confirmei quantas páginas tem, para consultas. É um livro excelente que eu uso como base do curso. O problema das informações sobre advocacia em licitações é que elas têm alguma previsão legal, mas está tudo bagunçado. Então, no meu curso, eu organizo a bagunça para você, da forma didática e objetiva, como meus materiais são, e você sabe, por essas lives, pelos meus livros, o esforço que eu faço para ser didático e objetivo. E no curso, você vai adquirir a minha organização. Tudo que você precisa saber, passo a passo, para não ter que ficar desbravando a lei, jurisprudência e tribunais de contas, consultando não sei quantos livros, tá bom? A lei é muito recente ainda. Ela foi publicada, no ano de 2021 e ela veio entrando em vigor paulatinamente. Agora, neste ano de 2024, ela já está integralmente em vigor e foram revogadas a lei anterior, a lei do pregão, boa parte da lei do RDC. Mas ainda não existe um trabalho doutrinário a respeito de nulidades da fase interna. Na verdade, tudo que eu consultei até agora em temas de doutrina, em termos de doutrina de licitações na nova lei, eu não encontrei quem abordasse as nulidades da fase preparatória. Fiz pesquisa em todo canto, busquei no ChatGPT, no Google, onde você quiser.
Tem uma passagem no livro do professor Marçal aí de 2, 3 mil páginas que eu pincei lá estudando profundamente o assunto, em que ele sugere algumas coisas a respeito dessa nulidade da fase interna. Mas aqui eu estou doutrinando e te ensinando a enxergar teses na defesa do cliente licitante. Perceba, é doutrina minha isso aqui, explicativa didática para o curso e para essa live. Se a fase interna ela faz parte de um procedimento, de uma sequência encadeada de atos que a lei disciplina, você vai concordar comigo que se algum desses atos administrativos da fase preparatória violar a lei ou não atender à finalidade para a qual ele está previsto na lei, tem que haver uma nulidade. Não pode haver contradição com a lei e isso passar impune. Isso é a teoria do ato administrativo. Se o ato tem uma ilegalidade, se tem um defeito, esse defeito tem que ter alguma consequência. E a consequência é a anulação desse ato dentro do procedimento. Eu vou te passar aqui alguns casos em que isso pode acontecer. Ora, e se tem uma irregularidade, mesmo antes do edital, nós podemos questionar administrativa e judicialmente. Como que eu questiono isso? Bom, tem uma peça administrativa que eu ensino no curso, que não vem ao caso aqui comentar, e a primeira impressão para todo mundo seria que a impugnação judicial seria utilizando um mandado de segurança, impetração do mandado de segurança contra a nulidade da fase preparatória. Mas há um problema. Como que você equaciona no mandado de segurança a existência de um direito líquido e certo do licitante se ele não é um licitante ainda? Como sustentar que uma empresa interessada na disputa antes mesmo do edital pode impetrar um mandado de segurança que exija um direito líquido e certo? Que direito esse licitante tem se não há uma licitação ainda? Pois é. Essa é uma barreira, um obstáculo enorme que existe à impetração de mandado de segurança contra a nulidade nas fases preparatórias da licitação. Mas eu mostro como que a gente supera esse obstáculo e quais são os caminhos para impugnar atos da fase preparatória anterior ao edital, mas que estejam em contradição com a lei. Bom, olha lá. Existem alguns exemplos que eu vou mencionar aqui de passagem, eu vou mencionar 3. No curso eu abordo mais de 10. De problemas que a licitação pode ter na fase interna e problemas que autorizam uma impugnação imediata. Eu não concordo com a ideia que vai se formando, que começa a pingar aqui e ali, de que nulidades na fase preparatória só podem ser questionadas após o início da licitação. Então vamos dizer, na primeira oportunidade que o licitante tem de recorrer sobre alguma coisa, ele invoca vícios da fase pré-editalícia. Eu não concordo com esse ponto de vista por razões que eu explico mais para frente. Então, dá sim para impugnar administrativa e ou judicialmente algumas dessas nulidades. Por exemplo, primeira nulidade que pode macular a fase interna do certame licitatório. Falhas no estudo técnico preliminar, que a lei chama de ETP. Isso é uma novidade da Lei 14.133, a exigência antes do edital de um estudo com o objetivo de, primeiro, justificar a contratação e, em segundo, apontar a melhor solução técnica para resolver a demanda que a administração tem. Então, imagina, eu abordo isso nas aulas do curso em Direito Material também. Imagina que começam a acontecer muitos furtos na rede estadual de ensino. Então a escola fica fechada no final de semana, entram bandidos lá e começam a levar computadores, materiais de aula, e o Estado tem um problema. Ele precisa evitar esse tipo de crime, prevenir esse tipo de crime com algum tipo de sistema de segurança. Mas o Estado não sabe qual é o sistema de segurança a ser utilizado. Ele não tem essa solução por um desconhecimento técnico. Então, existem mecanismos na nova lei em que o Estado busca agentes de mercado que vão apresentar a melhor solução e a partir daí entra uma fase competitiva do certame. Uma das formas de busca da melhor solução
é a realização do estudo técnico preliminar. Por exemplo, se houver uma falta de descrição adequada da necessidade da contratação. Então, se o governo precisa resolver o problema de insegurança, de furtos na rede pública de ensino, isso tem que estar descrito no estudo técnico, até para que isso fundamente a melhor solução para resolver o problema. É muito doido isso, gente, porque na Lei 8666 não havia nenhuma previsão dessa possibilidade. Então, às vezes, o edital descrevia o objeto da licitação sem saber direito se era a melhor solução técnica, o que é uma loucura. Nesse novo procedimento licitatório é diferente. A administração vai fazer um estudo, vai chamar empresas do mercado e vai dizer assim, eu tenho esse problema, como que eu resolvo? Vem uma empresa e diz assim, ó, coloque seguranças, pessoas na frente da escola. Vem outra e diz assim, só segurança não resolve, porque ele pode estar na frente e a invasão se dá por trás. É preciso que haja um sistema de monitoramento por câmeras. Vem uma outra empresa e diz, só segurança, só monitoramento por câmeras também não vão resolver. É preciso que se coloquem alarmes dentro também das escolas. Perceba, soluções técnicas que só alguém que é da área de segurança, que trabalha com isso, vai poder apresentar, para evitar justamente aquela ineficiência que, segundo o professor Marçal, é uma das maldições da licitação brasileira. Veja como isso é muito interessante. Tem outros mecanismos na lei, mas sem dúvida o estudo técnico preliminar se enquadra entre esses mecanismos. Depois, ainda na fase preparatória, pode haver uma nulidade por delimitação inadequada do objeto. Inadequação do objeto. O que isso significa? Uma delimitação inadequada do objeto. Às vezes, a administração pública não detalha o objeto que ela quer para a solução do problema. Isso tem que estar bem estabelecido na fase preparatória, sob pena de nulidade do rito interno. Então, vou te dar um exemplo que eu menciono no curso, um exemplo muito curioso. Um município da região do ABC, aqui no entorno da Grande São Paulo, um município que faz parte da região metropolitana, ele precisava comprar viaturas para a Guarda Civil Metropolitana fazer policiamento ostensivo nas ruas. Como a Guarda Civil ela é municipal, incumbe ao município equipar o pessoal da Guarda Civil. Só que quando você compra uma viatura, você não pode comprar um carro que vem pelado na sua apresentação externa. Ele tem que ter, no mínimo, sirene, ele tem que ter o brasão do município, ele precisa ter as cores que fazem referência à Guarda Civil Metropolitana, precisa ter um monte de coisas. Então, se a administração precisa comprar viatura, ela tem que colocar no edital o que ela quer. Tem que ser um carro com tais e tais características, ele precisa ter uma parte atrás para funcionar como um lugarzinho para levar pessoas que sejam consideradas perigosas até o distrito policial. O carro tem que ter um bom consumo de combustível, né, para não trazer um problema de encarecimento dos custos com um carro que consome demais. Ou seja, a administração tem que dizer detalhadamente o que ela quer, porque nenhuma empresa vai aceitar participar de uma licitação se ela não souber que o carro a ser entregue tem que ser do tipo X, consumir na média Y, fazer uma apresentação externa com as seguintes características, sob pena de não servir como viatura, tem que ter lá atrás uma jaulinha, tem que ter em cima uma sirene com as características X, Y, Z e etc. Tá bom? Então, se isso não estiver na fase preliminar da licitação, não existe uma competição possível. E não estando delimitado corretamente o objeto, isso gera uma nulidade do certame, desde o momento em que o certame aconteceu no ambiente doméstico interno da administração. Bom, uma terceira nulidade possível aqui na fase interna da licitação, entre tantas que eu menciono no curso, e perceba, nulidades da fase interna são teses na advocacia. Tese é um produto que você pode oferecer para o cliente. Quem domina o assunto licitações tem um panorama dos produtos possíveis a serem oferecidos para
o cliente. Então, se o cliente chega de olho numa licitação como essa, que não teve ainda publicação do edital, dizendo assim, olha, eu sou uma montadora interessada em fornecer essas 200 viaturas aí para o município X, só que eu estou vendo, pelas informações internas ali da fase preparatória, que o objeto está mal delimitado. Ou então que o edital é dirigido para uma empresa Y ganhar o certame. Esse é o principal vício que um edital licitatório pode ter. Ele descreve o objeto de forma que somente uma empresa consegue cumprir aquelas condições. Isso é um edital dirigido, é um edital nulo e que muitas vezes é produzido, veja só, dentro do jurídico da própria empresa. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes, no âmbito municipal, por exemplo, a prefeitura tem interesse que ganhe a licitação à empresa Y, que tem relações lá não republicanas com o prefeito. Pois é, então isso pode gerar uma nulidade, vai gerar uma nulidade do edital, que vai contaminar toda a licitação, que será nula inteirinha, e essa nulidade, ela nasce na fase interna e pode ser coibida ali na fase interna. Então veja, se vem um cliente como esse no escritório, que está apontando um edital dirigido em preparação, e eu chego para ele e falo assim, vamos esperar publicar o edital e aí a gente questiona, olha a perda de tempo. Vai esperar um procedimento interno, sei lá, de 6 meses, 1 ano e meio até publicar o edital, para depois impugnar, gerar nulidade, desfazer o procedimento e ter que começar do zero. Isso não é a melhor defesa do interesse do cliente. A melhor defesa do interesse do cliente vai ser matar a nulidade já na fase interna, o que vai trazer uma eficiência muito grande para o interesse público, uma economia de gasto com o procedimento e uma condição melhor para a tutela do direito desse potencial licitante. Bom, quais são os meios de impugnação das nulidades na fase interna? Como eu disse, tem um meio administrativo que eu sugiro de fazer a utilização. Tem mais de um na via administrativa, na verdade, mas tem um que é o principal e na via judicial tem uma outra forma que eu sugiro também de atacar essas nulidades mesmo antes do edital. Que mais? No curso eu mostro como afastar aquele obstáculo do mandado de segurança para a impugnação da fase interna, quais são os meios de impugnação judiciais e administrativos dessas nulidades, quais são as principais nulidades e os seus impactos sobre a licitação. É muito interessante isso, porque de acordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o papa do direito administrativo na América Latina, existem ilegalidades no ato que tornam esse ato nulo e que, portanto, esse ato tem que ser retirado, desfeito dentro do sistema. Mas existem ilegalidades que atacam só a superfície do ato, a exteriorização do ato. E aí, não tem que desfazer esse ato, é uma irregularidade que pode ser ignorada. Então, você pega, por exemplo, o exemplo que eu mencionei. Qual que é o ato que abre a licitação inteira, mesmo na fase interna? É uma portaria, porque é assim que a prática licitatória tem recomendado que se instaure um procedimento competitivo. Agora, se por falta de conhecimento ou qualquer outra razão a autoridade competente publicar um aviso, que é um outro ato administrativo, em vez de portaria, isso é uma mera irregularidade para o professor Celso Antônio. Desde que tenha sido garantida a transparência na divulgação do procedimento, isso não é uma irregularidade que gera nulidade. Então esse é um ponto muito importante quando eu te ensinar as teorias de nulidade dos atos licitatórios. Eu vou disponibilizar, como eu disse, os roteiros de aula, modelos de peça e mais conteúdos. Perceba, portanto, que é um curso 100% inédito. Eu bato nessa tecla de novo, porque ninguém teve coragem de fazer, dada a dificuldade que tem, ainda mais com a nova lei. Fazer um curso desse, com a lei de licitações, que tinha lá 40 anos de vigência, já era uma coisa difícil. Fazer um curso desse em cima da nova lei, que mal entrou em vigor completamente há pouquíssimo tempo, é um desafio que eu resolvi assumir. Por que eu assumi esse desafio? Eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos da escola, eu já tenho mais de 8.500 alunos da minha escola, eu estava vendo esse dado ontem. E
entre esses meus alunos e os seguidores, né, eu tenho quase 800 mil, 1 milhão de seguidores em todas as redes. Eu sempre faço pesquisas. Quais cursos você quer que a minha escola disponibilize? Então eu não faço mais cursos sobre algo que eu gosto. Eu não faço mais cursos sobre algo que eu acho facinho. Eu faço curso de acordo com a necessidade dos alunos e seguidores. E quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz 3 vezes já essa pesquisa nos últimos meses. Em primeiro lugar das sugestões saiu um curso de advocacia sobre licitação. É o primeiro que eu estou produzindo dos cursos novos 2024 da minha escola. Na sequência, vem muitos outros cursos que estão na lista das sugestões que vocês apresentaram. Então, toda a minha escola é feita para você. Se você precisa de algum curso específico e ele fizer sentido num universo, né, brasileiro como um todo, dos potenciais alunos e dos alunos vigentes na minha escola, eu vou produzir esse curso. Custe o que custar, com a garantia que eu asseguro, que é a garantia dos cursos da minha escola, de qualidade, objetividade, atualização, que é sempre muito importante também. E o primeiro da fila que vem puxando uma fila enorme de cursos novos é esse daí. Então, repito para quem pegou da metade para frente. Dia 29 de abril, agora, estamos ao vivo numa sexta-feira aqui, há, digamos, 11 dias do dia 29 de abril. Eu estou produzindo que nem um doido esse material, já tenho gravações prontas, o curso vai ser entregue semana após semana, ele não vai estar 100% pronto, porque eu quero fazer um curso do jeito que vocês precisam. Então dá para ir mudando o curso na medida da necessidade que vocês apresentarem, mas eu não quero o curso assim, eu quero do outro jeito. Se fizer sentido para o universo dos alunos, eu vou fazendo essa adaptação. Então é um curso em que cada módulo vai sendo entregue semanalmente. O que significa dizer que eu vou terminar de disponibilizar esses cursos, esses módulos, de 3 a 4 meses do início do processo de matrícula. Isso garante uma super atualização do curso e que não desabe aquela quantidade assustadora de módulos para você assistir logo de cara, que dá um desespero. Logo, para quem se matricular no primeiro dia, já vai ter um monte de conteúdo lá, mas semanalmente eu vou inserindo coisas novas. Vai ter também análise de casos, estudo de casos que eu vou fazer, se tudo der certo, ao vivo, a cada 15 dias nos sábados, mas quem não puder assistir aos sábados, as reprises vão ser disponibilizadas. É um curso realmente único, inclusive pela qualidade de conteúdo que modestamente marca todos os meus materiais. Não perca essa oportunidade. Para quem quer saber mais sobre o curso, tem um grupo exclusivo de interessados no WhatsApp. Você acha o link para entrar nesse grupo na descrição desse vídeo, se você estiver me assistindo em vídeo, ou se você ouve um podcast ou não encontrou na descrição desse vídeo, entra no meu perfil do Instagram, @Professor Maza, tem um linkzinho na descrição do meu perfil, você clica lá, vai abrir uma árvore de links, e o primeiro link dessa árvore já é para entrar nesse grupo exclusivo de WhatsApp. Ele é um grupo de super interessados, não perca essa chance. Dia 29 de abril de 2024, finalmente estarão abertas as matrículas desse curso. Legal? Muito obrigado, esse foi mais um programa e episódio Advogando em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e nós sempre fazemos esse programa às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo ou a reprise, que eu sempre disponibilizo para quem quiser assistir depois. Valeu, muito obrigado, nos vemos no grupo de WhatsApp. Tchau!